ceticismo. O ceticismo é uma corrente filosófica fundada pelo filósofo grego Pirro de Elis. É a doutrina do constante questionamento, caracterizada essencialmente por duvidar de todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. A palavra ceticismo significa exame ou investigação. Atualmente, a palavra designa aquelas pessoas que duvidam de tudo e não acreditam em nada. Podemos afirmar que o ceticismo ele defende que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma, mantém uma postura de neutral em todas as questões, questiona tudo o que lhe é apresentado, não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos. Portanto, se estivermos dispostos a aceitá-lo, alcançaremos a fase, que consiste em não emitir opiniões sobre qualquer tema. Em seguida, entramos no estado de ataraxia e somente assim poderemos viver a felicidade. Ataraxia significa tranquilidade da alma, ausência de perturbação. É um conceito fundamental da filosofia epicurista e dos céticos e pode traduzir-se como imperturbabilidade, ausência de inquietação ou serenidade do espírito. O pintor, filósofo Pirro de Elis acompanhou o rei Alexandre em suas expedições pelo Oriente. Nesta viagem, ele encontrou várias culturas e sistemas políticos muito diferentes dos que costumes gregos. Por isso, ele passa a duvidar porque observar que aquilo que era justo numa sociedade era injusto em outra. Assim, ele declara que viver bem para os céticos é viver sem emitir juízos. Como muitos filósofos de sua época, Pirro não deixou nenhum escrito filosófico sobre o assunto. As informações que dispomos sobre seu pensamento são encontradas em fragmentos de obras daqueles que eram considerados discípulos do filósofo, mas desenvolveu um grande interesse por filosofia que o levou a fundar uma escola filosófica que garantiu sua reputação entre os contemporâneos. A escola cética criada por Pirro passa por um período de escuridão com a morte de seu fundador e renasce com um Enesidemo, até que chega ao fim o período do chamado ceticismo antigo. Como corrente doutrinária, o ceticismo argumenta que não é possível afirmar sobre a verdade absoluta de nada. É preciso estar em constante questionamento, sobretudo em relação aos fenômenos metafísicos, religiosos e dogmáticos. E com o passar do tempo, o ceticismo se dividiu em duas linhas, o filosófico e o científico. O ceticismo filosófico é exatamente esse, que começa com a escola de Pirro e que se expandiu pela chamada Nova Academia, que ampliou as perspectivas teóricas, refutando verdades absolutas e mentiras. Seus seguidores alegavam a impossibilidade de alcançar o total conhecimento e adotaram métodos empíricos para afirmar seus conhecimentos. Assim, o ceticismo filosófico se dedicou a examinar criticamente o conhecimento e a percepção sobre a verdade. O ceticismo científico tem naturalmente ligação com o ceticismo filosófico, que é a base de tudo. Porém, não são idênticos e muitos dos praticantes do ceticismo científico não concordam às proposições da corrente filosófica. A corrente científica é a contemporânea. As pessoas que se identificam como céticas são aquelas que apresentam uma posição crítica, geralmente baseando-se nos pensamentos críticos e nos métodos científicos para constatar a validade das coisas. Assim, ganha muita importância a evidência empírica, o que não quer dizer que os céticos façam seu uso constantemente. Entre os céticos, há os chamados desenganadores, que dedicam-se ao combate contra o charlatanismo, expondo suas práticas falsas e não científicas. Os religiosos afetados por esses indivíduos, quando chamados a provar suas convicções, preferem atingir pessoalmente os céticos e não discutir suas práticas. Por outro lado, há também o pseudoceticismo, que, em vez de manter o perfil de questionamento, partem logo para a negação. Assim, o ceticismo pode levar a um ciclo vicioso e tornar seu praticante um fanático tecnológico.